Veja nesta edição, cerca de 80% das lombadas da região metropolitana de Belém são irregulares. Universidade Federal do Pará anuncia medidas de segurança para o campus Guamá. Servidores estaduais e municipais de educação atuarão como formadores de educação básica. Reunião emergencial define o pagamento dos plantões atrasados para médicos da rede municipal de Belém. Os números de 2013 da dengue no Pará. Produtores rurais desenvolveram atividades de piscicultura. E as oficinas preparam as fantasias das crias do Curro Velho. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, dia 24 de janeiro, já está no ar. Olá! A edição de hoje começa falando sobre a segurança do trânsito na capital paraense. O novo Código Nacional de Trânsito proíbe a utilização de lombadas irregulares e de sonorizadores redutores de velocidade, a não ser em casos especiais definidos pelos órgãos competentes. Mas o que se vê em muitas ruas da região metropolitana de Belém é a prática de uma imprudência que pode provocar graves acidentes. Acompanhe na reportagem. A construção de lombadas sem autorização dos órgãos responsáveis pode ser vista em boa parte das ruas de vários bairros da cidade, principalmente os que estão longe do centro de Belém. Nesta rua, no bairro do Guamá, por exemplo, os moradores decidiram construir 4 lombadas como redutores de velocidade, mas o que é feito aleatoriamente pode causar acidentes. Você passa de manhã num local, você não vê a lombada. À tarde, alguém resolve construir uma lombada, de manhã ou à tarde. Quando chega à noite, se você volta para casa, vamos supor, passou por aquele local anteriormente e não viu, você não vai ter essa mesma preocupação. O que acontece? Você se depara com uma lombada. Susto, acidente, pisada, freada brusca. Existe sim, existe. A resposta certa é, existe perigo de acidente sim. Segundo a Companhia Municipal de Transportes de Belém, CETEBEL, na capital paraense, cerca de 80% das lombadas são irregulares, feitas pelos próprios cidadãos. Este índice representa mais de 1.000 elevações em vias, mas quem pensa que não pode ser penalizado se engana. Elas podem ser enquadradas em dilapidação do patrimônio público. Isso pode ocorrer, inclusive, ser levado a um processo penal. O diretor de trânsito da CETEBEL explica que para fazer uma lombada é necessário um estudo técnico, avaliando a necessidade da existência naquele lugar. Por isso, qualquer lombada que não seja realizada pelo órgão responsável é considerada irregular, pois elas possuem altura, comprimento, sinalização vertical e horizontal, todo um estudo para que as lombadas sejam padronizadas. O estudo é feito pela CETEBEL, mas quem mexe com a implantação em si das lombadas é a CESAM. Então o que a CETEBEL faz? Ela prepara o estudo, ela põe o local onde vai ser feito, a CESAM vai e constrói a lombada e a CETEBEL volta e sinaliza a mesma, colocando as placas e fazendo a sinalização horizontal. E o Conselho Nacional de Trânsito determinou que, a partir do dia 2 de fevereiro, os motociclistas que fazem transporte de cargas devem atender a uma série de exigências para exercer a profissão. Entre as novas medidas estão o curso de capacitação, o uso do colete com faixas refletivas e o protetor de pernas. Enquanto a regulamentação da categoria não for efetivada, a Companhia de Transportes de Belém iniciará um pré-cadastro para interessados em se regularizar no trabalho de motoboy e motofrete. Segundo a Federação dos Mototaxistas do Pará, em todo o estado há 35.000 mototaxistas à espera da realização de cursos de capacitação. A medida é válida para todo o país. Agora vamos falar sobre segurança pública. O Pará reduziu consideravelmente o número de inquéritos que apuravam casos de homicídio entre os anos de 2000 a 2007. Mais detalhes você confere com o repórter Ivaldo Souza. Levantamento feito pelo Programa Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ENASP, constatou que até o ano passado havia um estoque de 1.537 inquéritos em tramitação. Desse número, a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, movimentaram 122, baixando para 271. Apesar dos avanços, os dados do ENASP mostram que o estado do Pará ficou longe de atingir essa meta. Conseguiu reduzir em apenas 82,4% o estoque e ficou em 10º lugar no ranking dos estados com melhor desempenho. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A Universidade Federal do Pará tem a maior cidade universitária da Amazônia.
Por dia, cerca de 50 mil pessoas circulam pelo campus Guamá, aqui em Belém. A grande quantidade de pessoas que frequenta a instituição preocupa. Por causa de manter a segurança no local, algumas medidas foram anunciadas. Ano passado, no campus Guamá, foram registrados 23 casos de furtos de patrimônio de terceiros, 10 registros de furto de patrimônio da UFPA sem arrombamento, 10 ocorrências de suspeitos detidos e retirados do campus, 4 casos de roubo e 4 arrombamentos e furtos de veículos. Com tantos números de ocorrências, os universitários, professores e funcionários da Universidade Federal andam assustados. Com certeza, porque aqui sempre faltou muita segurança para a gente estudar. Eu ainda estudo à noite, eu trabalho de manhã aqui, estudo à noite e a gente se sente seguro. Assim, às vezes eu trago meu notebook e fico assim com medo de que, sei lá, seja assaltado. Tem sido muito complicado e assim, tem se agravado, não no sentido só daquela violência em relação ao translado, né? Os assaltos que acontecem quando a gente vai para a parada de ônibus. Agora a violência está entrando nas salas de aula e principalmente nos departamentos da universidade. Eu estudo de manhã, só que durante a noite eu faço uma disciplina. E outro dia eu vi também, estava passando uma lista de abaixo-assinado para melhorar a segurança antes desse assalto agora no mestrado. E aí estava passando, porque tá tendo muito arrastão aqui no Portão 2, sempre teve, tanto pela parte da manhã, à noite também, tanto que muitos alunos vão pegar ônibus lá no terceiro portão, que é mais seguro, porque tem um terminal e tal. Recentemente, uma aluna aqui da UFPA foi assaltada e amordaçada em uma sala de informática. O prefeito do campus informou que não há como fazer o controle de entrada e saída da universidade. Atualmente, 45 mil pessoas circulam somente no campus de Belém, onde possui 419 vigilantes em 30 postos de segurança. Após o último assalto à estudante, a diretoria de segurança e a prefeitura do campus anunciaram novas medidas a serem tomadas com relação à segurança do local. As medidas vão continuar sendo as que nós adotamos, só que nós vamos intensificar mais esse trabalho. E já tem um estudo, elaboramos um projeto para controle de acesso de todos os prédios da instituição, isso determinado em função da especificidade de cada edificação, de cada instituto. A UFPA possui 2 milhões de metros quadrados de área, o que equivale a 200 hectares, espaço em que muitas vezes os estudantes andam praticamente sozinhos, facilitando a ação dos assaltantes. A instituição hoje, com procedimentos já frequentes, controle de rondas, né, que são feitas em toda a área do campus, ronda por veículos e ronda mesmo volante. Além disso, nós temos um monitoramento eletrônico com câmeras que são situadas em pontos estratégicos. E a pretensão da instituição já é ampliar, ainda nesses meses, duplicar, melhor dizendo, esse sistema de monitoramento. Além de reforçar a segurança dos portões, o prefeito da UFPA diz também que os muros irão receber atenção especial. Esses muros de acesso que permitem uma rota de fuga, nós vamos colocar concertinas ao longo desses muros, que aí já dificulta mais essa rota e os acessos praticamente ficarão pelos portões, onde fica mais fácil de nós controlarmos. Vamos falar agora de educação. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa foi lançado no Pará nesta semana, com a primeira etapa de formação dos orientadores de estudo. Participam cerca de 250 profissionais da Secretaria Estadual de Educação e das redes municipais de ensino. Eles atuarão como formadores dos professores das áreas iniciais do ensino fundamental. Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no período de 2000 a 2010 apontam que a taxa de analfabetismo no Brasil caiu 28,2%, com variações entre os estados da federação, alcançando uma taxa de alfabetização média de 84,8%. Para garantir que crianças sejam alfabetizadas na idade certa, o governo federal lançou o Pacto Nacional pela Alfabetização, o PNAEC. O pacto, ele é um pacto que ele foi construído na esfera federal, né? E ele foi construído a partir dos estudos realizados pelo Ministério da Educação e Cultura, né, em articulação com o INEP. Esta é a primeira etapa do projeto com duração de 2 anos, que vai acontecer em outros municípios como Breves, Marabá, Altamira, Redenção e Santarém.
A formação começou em Belém, Castanhal e Paragominas e deve se estender através de polos a todos os municípios do estado do Pará. O objetivo é alfabetizar crianças até os 8 anos de idade nas disciplinas de língua portuguesa e matemática nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. E com isso, contribuir para que o percurso de escolarização dela seja um percurso, eu diria assim, de sucesso ao término da educação básica. Em Belém, 250 profissionais da Secretaria Estadual de Educação e das redes municipais de ensino participam da capacitação. Eles atuarão como formadores dos professores das séries iniciais do ensino fundamental. Primeiro, eles receberam orientações acerca do papel deles enquanto orientadores de estudo. Eles são orientadores que eles vão trabalhar junto aos professores alfabetizadores, os professores que atuam no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, e estão recebendo também algumas indicações, alguns referenciais acerca de estratégias metodológicas, acerca de planejamento de ensino, acerca de abordagem, dos aspectos relacionados à alfabetização, para que eles possam orientar os professores e os professores fazerem o seu trabalho lá na ponta. Aqui, eles seguem uma pauta de formação que trabalha novas maneiras de ensinar. A gente observa ao longo de todos os locais do município, a mudança é necessária, porque a gente ainda observa muitas situações de processos, de método de alfabetização desatualizado. Então a gente precisa fazer o docente, o alfabetizador, atualizar a sua metodologia, fazer com que ele leve para as crianças formas modernas de alfabetização. O pacto atinge os 3 primeiros anos do ensino médio. Para os professores, estimular a educação na base assume toda a importância e reaviva grandes expectativas para a educação. Então, nesse momento, eles vão ter um estímulo para poder alfabetizar a criança, uma formação, isso é muito importante. Lá da minha cidade, nós vamos ter 24 formadores. Nós estamos com todas as expectativas para que esse pacto realmente ele venha acrescentar. Mas isso só vai ser possível se nós estivermos todos unidos, como o próprio nome diz, tivermos pactuados. E o MEC divulgou hoje a primeira chamada dos candidatos pré-selecionados no ProUni. A lista pode ser consultada pelo site prounialuno.mec.gov.br. A segunda chamada deve ser divulgada no dia 8 de fevereiro. Os selecionados terão até o dia 31 de janeiro para comprovar a documentação e fazer a matrícula na instituição de ensino indicada. Mais de 1 milhão de candidatos se inscreveram para receber as mais de 162 mil bolsas que estão distribuídas em instituições de ensino de todo o país. E ainda sobre educação, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, está com inscrições abertas para estudantes de todo o país. O programa educacional do governo federal, através do MEC, financia os estudos de quem pretende realizar um curso superior. Mais detalhes com a repórter Patrícia Nascimento. Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado em um curso superior presencial de uma universidade particular e ter feito o Enem. O FIES pode garantir o financiamento de 50%, 75% ou de até 100% das despesas, dependendo da renda mensal familiar bruta. O candidato não pode estar inadimplente no programa de crédito educativo e nem ter sido financiado anteriormente. O site do FIES é o www.cisfiesportal.mec.gov.br. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E no próximo domingo acontecem as provas para cerca de 15.600 candidatos que disputam as vagas para o processo seletivo 2013 da Universidade Federal Rural da Amazônia. A prova da UFRA acontece em Belém e em mais 4 municípios do interior do Pará: Capanema, Capitão Poço, Paragominas e Parauapebas. São oferecidas 1.120 vagas. A metade delas é para o SISU. O exame começa às 8 horas e termina ao meio-dia. A previsão é que a lista dos aprovados seja divulgada em até 3 semanas. E você acompanha ainda nesta edição. Reunião emergencial define o pagamento dos plantões atrasados para médicos da rede municipal de Belém. Os números de 2013 da dengue no Pará. Produtores rurais desenvolveram atividades de piscicultura. E as oficinas preparam as fantasias das crias do Curro Velho. Voltamos com o Nazaré Notícias e o tema agora é saúde.
Em reunião emergencial na manhã de hoje, entre os representantes do Sindicato dos Médicos e das categorias que trabalham nas unidades e postos de saúde de Belém e a Prefeitura Municipal, ficou acertado os pagamentos dos plantões dos médicos que trabalharam no final de 2012. A categoria dos médicos de Belém ameaçava o não cumprimento das atividades no plantão de carnaval e a possibilidade de greve da categoria. No final da reunião de hoje, ficou acertado que 50% do valor dos plantões serão pagos até o carnaval e os outros 50% serão pagos até o final de fevereiro. Os meses de janeiro e fevereiro deste ano terão pagamento normal. Foram divulgados os primeiros dados sobre a situação da dengue no Pará. Até agora foram registrados 349 casos suspeitos. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. Larissa, dos casos confirmados, 75 são de dengue clássica. Entre os municípios com maior número de notificações estão Parauapebas, Altamira e Belém. Com a chegada do período chuvoso, aumenta o risco de contrair a doença. Por isso, é preciso que a população reforce os cuidados para evitar o acúmulo de água parada dentro de casa e nos quintais. Para obter informações sobre as ações da Secretaria de Saúde, estão disponíveis os telefones das secretarias municipais. Em Belém, o número é 3277-2485. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Já começaram a funcionar os radares instalados nos quilômetros 1 e 2 da BR-316, aqui no estado do Pará. Ao todo, foram instalados na rodovia 22 lombadas eletrônicas, 20 controladores de avanço de sinal e 8 radares. Quem não respeitar os limites de velocidade será multado. A medida é para reduzir o número de acidentes na rodovia, principalmente entre os quilômetros 0 ao 20, considerado um dos trechos mais perigosos do país. A previsão do DENIT é que todos os equipamentos entrem em funcionamento até o final de fevereiro. A empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará, Emater, vai dar início a um projeto voltado para famílias de agricultores paraenses. Cerca de 100 famílias participarão de atividades de piscicultura. A piscicultura é um dos ramos da aquicultura que se preocupa com o cultivo de peixes, bem como de outros organismos aquáticos, que vem crescendo rapidamente nos últimos anos, transformando-se numa indústria que movimenta milhões de dólares em diversos países. Sabendo dessa importância, a Emater também aderiu à criação de peixes por meio de um projeto voltado às famílias de produtores de feijão e mandioca do interior do estado. O projeto ele tem importância no que diz respeito à diversificação das atividades na propriedade e, por conta dessa diversificação, você ampliar as possibilidades de renda para essa família. Uma vez que o peixe, juntamente com outras atividades que ela pode estar desenvolvendo na propriedade, vão compor a receita da família e com isso contribuem para que o produtor tenha uma possibilidade melhor de sustento da sua família. Há 3 anos em prática, o projeto de piscicultura ensina as famílias técnicas de manejo. Nós podemos trabalhar diversas tecnologias para a criação de peixe, né? Temos a questão dos tanques escavados, onde o produtor pode, como o próprio nome diz, escavar na própria terra, no solo, o local, o tanque onde vai ser feita a criação do peixe. Ele também pode trabalhar essa criação no que nós chamamos de gaiolas flutuantes, que são estruturas que ficam, como o próprio nome diz, flutuando na água, né? Apenas com o suporte para que elas não se desloquem. O peixe fica dentro desse espaço limitado, recebendo o arraçoamento, ou seja, a ração, se desenvolve nesse espaço e com isso o produtor consegue controlar melhor o peso e o tempo de criação desse peixe quando ele vai estar pronto para ser levado para o mercado. Paulo Lobato explica em que ocasião a Emater incentiva a prática da piscicultura. Esse projeto é incentivado no estado como um todo, mas ele tem um potencial maior naquelas regiões onde você tem disponibilidade de fontes de água. O trabalho é feito de criação de peixe na água, né? Então é preciso que você tenha disponibilidade desse recurso natural na propriedade ou próximo dela. Não necessariamente tem que ser dentro da propriedade, você pode estar aproveitando rios e igarapés para estar desenvolvendo a atividade. E diz do benefício às famílias de agricultores. Primeiramente, a possibilidade de você estar explorando uma outra atividade na propriedade que pode lhe gerar uma receita extra. Segundo,
aproveitar os recursos que a propriedade oferece e que muitas vezes é subaproveitado ou não é aproveitado pela própria família, na maioria das vezes por desconhecimento, por falta de informação. Então a Emater ela atua nesse sentido para estar informando o agricultor, para estar mostrando para ele a possibilidade e as vantagens desse tipo de atividade e, ao mesmo tempo, trabalhando na capacitação desse agricultor para que ele possa desenvolver essa atividade da melhor maneira possível. A criação de peixe pelas famílias de produtores reflete também aqui na capital. A vantagem de você estar trabalhando a criação de peixe num sistema intensivo, num sistema mais controlado, é que você consegue colocar o produto a um custo mais vantajoso no mercado, a um tempo que você mesmo pode controlar, porque você inicia a criação e termina a criação controlando esse tempo, e com isso você pode oferecer o produto em diversos momentos no mercado e oferir preços diferentes, dependendo da demanda e dependendo da oferta. E para o consumidor eu vejo que um dos pontos principais é que ele tem um produto disponível no mercado ao longo do ano, dependendo da época de criação, dependendo da espécie que está sendo criada, você tem o produto disponível ao longo do ano. O Diário Oficial da União desta quinta-feira traz o decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff com as regras que permitirão reduzir as contas de energia elétrica para as residências e as empresas a partir de hoje. Em pronunciamento realizado ontem à noite, a presidente confirmou a redução maior que anunciada anteriormente. Agora, os consumidores residenciais pagarão em média 18% menos e as indústrias até 32% menos. A medida provisória que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, que é o mecanismo que permitirá o desconto nas contas de luz, também foi publicado hoje no Diário Oficial. O Salão Paraense de Artes Digitais abre inscrições para todo o Brasil a partir de amanhã. Os interessados a apresentar suas obras podem apresentar suas obras por meio da internet. Quem tem mais detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. Larissa, o evento conta com 4 ações formativas e expositivas. Entre elas estão mostras em espaços públicos, ciclos de palestras e oficinas. As inscrições, que começam amanhã, seguem até o dia 25 de fevereiro e estarão abertas para todo o Brasil. Os trabalhos não precisam ser inéditos, mas devem estar acompanhados de informações sobre a obra e o currículo do artista. Em 2011, na primeira edição, o evento registrou um público de 3.000 visitantes e exibiu trabalhos de artistas de vários estados. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Obras de artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Caravaggio, objetos e manuscritos religiosos que fazem parte do acervo de museus do Vaticano, serão exibidos entre os dias 11 de junho e 15 de setembro no Museu Nacional das Belas Artes, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. 2 importantes obras brasileiras retratando a primeira missa no Brasil serão incorporadas à exposição: a pintura de Vitor Meireles, de 1861, e o painel de Cândido Portinari, de 1948. A exposição Nas Pegadas do Senhor, obras-primas do Vaticano e dos museus italianos, fará parte das atividades da Jornada Mundial da Juventude, que ocorre entre os dias 23 e 28 de julho, com a presença do Papa Bento XVI. Durante a jornada, haverá horários especiais para a participação da JMJ, que deverá reunir mais de 2 milhões de jovens do mundo inteiro. Com a proximidade do Carnaval, o Grêmio Recreativo da Escola de Samba Crias do Curro Velho já começou a esquentar os tamborins. A fundação iniciou as oficinas para a montagem da bateria. As oficinas no Curro Velho já estão em ritmo de carnaval. Os ensaios da bateria são para as crianças com idades entre 4 e 14 anos e vão desfilar pelas ruas do bairro do Telégrafo, uma maneira de deixar a festa carnavalesca ainda mais animada e bonita. As oficinas acontecem aos sábados, a partir das 4 da tarde, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Rosivaldo entrou na bateria quando tinha 10 anos. Hoje, aos 22, diz o que aprendeu. Durante todo esse tempo, como de 12 anos, aprendi bastante coisas, como, crianças ficam aí pela rua, sem ter o que fazer, Aí eu já vim por aqui, já tentando, foi pela diversão,
Mas hoje já aprendi muita coisa, tem teatro, tem várias coisas que a pessoa aprende bastante. Para deixar os integrantes da bateria afinados com o ritmo de carnaval, cobranças de quem entende do clima carnavalesco. Bom, eles aprendem primeiramente a tocar todos os instrumentos, né? Ter um convívio com a gente, cidadania, tem uma parceria, uma amizade entre todos nós para poder... E os instrumentos todos da escola de samba, reco-reco, pandeiro, tamborim, surdo, caixa, enfim. Todos eles aprendem esses instrumentos. E diz que a turma responde bem. Eles têm uma paixão efetivamente muito grande pelos instrumentos, pela escola de samba como um todo, que é a Cria do Curro Velho. Em 2012, cerca de 170 crianças e adolescentes fizeram parte da bateria da agremiação Crias do Curro Velho e fizeram bonito apresentando o tema Nas Asas da Vovó. Este ano, quem esperar a banda passar vai assistir a um show de pássaros e beleza à natureza. Mas antes de toda essa apresentação, as crianças que entram pela primeira vez na banda passam por essa sala especial. Aqui, elas têm os primeiros contatos com os instrumentos. Não é isso, professor? Isso. Os primeiros contatos, que é um aprendizado básico para que eles possam ter a noção para poder, quando chegar no meio da bateria, junto com as outras crianças que já sabem, que é para eles poderem já pegar tudo rápido. E qual o período desse tempo para eles terem essa noção? A gente faz umas 2 semanas, essa parte de aprendizado técnico, né? Umas 2 semanas mais ou menos. Aí depois a gente joga eles no conjunto, para eles já começando a pegar a forma, né? Pegando a experiência com os outros que já sabem. Aqui funciona como se fosse uma simulação de uma bateria. Justamente. A gente já vem com o estoque que é o nosso estoque básico das caixas e de outros instrumentos. Aí a gente vem formando as frases até para eles poderem assimilarem, para depois a gente fazer um contexto só. Já afinados, os alunos se preparam para levar às ruas em 2013, junto com o samba enredo da agremiação Passaredo, composição do gerente de música da Fundação Paulo Moura. Nos ensaios, percebem-se o envolvimento e entusiasmo de cada integrante. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no Portal Nazaré. Basta acessar fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Você também pode sugerir temas para as nossas reportagens. Entre em contato com a nossa produção pelo número 40069244 e indique o que você quer ver aqui no nosso jornal. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!